E aí... Todo mundo tá vendo o slide? Sim. 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 Beleza. Então, vamos lá. Então, gente, hoje a gente vai fazer uma aula de introdução às avaliações da função hepática, tá? É um tema bem legal, gosto de trabalhar ele, tem muita fisiologia envolvida, então é bem interessante de estudar esses análises de diagnóstico do fígado. Mas para a gente entender, né, o fígado e esses exames, essas análises, né, de laboratório que a gente vai utilizar para avaliar a função hepática, a gente precisa fazer uma retomada das funções do fígado e da anatomia do fígado. Então, o fígado é esse órgão central do metabolismo do corpo. Está intimamente associado com a homeostase. Por quê? Então, o fígado ele tem funções metabólicas. Ele vai receber o sangue que vem lá das alças intestinais. Então, lá nas alças intestinais, nós temos uma rede de capilar. Essa rede de capilar ela vai se unir, formando o que é chamada de veia porta. A veia porta ela vai drenar o sangue todo que que passou pelos intestinos, vai drenar para a veia porta e da veia porta vai adentrar o fígado. Sendo assim, tudo aquilo que a gente se alimentar, tudo aquilo que está presente no intestino, vai ser absorvido em maior ou menor proporção através desses capilares intestinais e vai chegar na veia porta até o fígado. Então, como o fígado ele entra em contato com todos esses nutrientes que a gente absorve, ele vai fazer a primeira metabolização desses nutrientes. Então, por exemplo, carboidratos. A gente se alimenta com carboidrato, a glicose é absorvida, a frutose, a galactose são absorvidos, vão lá para o intestino, para o fígado. O que o fígado vai fazer? Metabolizar a glicose. Na maior parte, a glicose vai ser estocada dentro dos hepatócitos, na forma de glicogênio. O fígado, então, frente a um estado alimentado, ele vai estocar a glicose. E quando o indivíduo passa por um período de jejum, o fígado vai quebrar o glicogênio e liberar a glicose na corrente sanguínea, para manter a glicemia. Então, ele vai responder a esses hormônios que fazem a regulação da glicemia. Então, isso em relação aos carboidratos. Em relação às proteínas, todos os aminoácidos que nós absorvemos, os dipeptídeos, vão ser levados até o fígado. Lá no fígado, esses aminoácidos eles podem simplesmente ser absorvidos pelos hepatócitos para a produção de proteínas intracelulares ou para a produção de proteínas que serão liberadas na corrente sanguínea. O excedente de aminoácidos vai permanecer na corrente sanguínea e vai ser distribuído para os demais tecidos. O fígado, ele sintetiza muitas proteínas, como eu falei. Quais tipos de proteínas? As proteínas plasmáticas, por exemplo. Então, a gente tem como exemplos de proteínas plasmáticas a albumina, as gama-globulinas, nas quais os anticorpos vão se ligar, e, que mais? Os fatores de coagulação. Angiotensinogênio também. O angiotensinogênio é aquela molécula que está inativa, né? Ele é um zimogênio, e que ele vai ser ativado quando o sistema renina-angiotensina-aldosterona for ativado para aumentar a pressão arterial. Então, olha lá,
O fígado vai capturar os aminoácidos provenientes da dieta, vai utilizar esses aminoácidos para sintetizar proteínas intracelulares próprias e extracelulares. Dentre as proteínas extracelulares, né, que vão ser secretadas pelos hepatócitos, nós temos albumina, gama-globulina, angiotensinogênio e os fatores de coagulação. A albumina é a principal proteína plasmática. A albumina é muito importante para manter a osmolaridade do sangue. Indivíduos que não sintetizam albumina em níveis adequados, eles têm osmolaridade do sangue reduzida. Com isso, o que vai acontecer? O sangue não fica, o plasma, não fica retido dentro do vaso sanguíneo. Ele vai acabar escapando para o espaço extravascular, tá? Proteínas de coagulação, né? Fatores de coagulação. Participam da cascata de coagulação. Então, são todos aqueles fatores, né? Fator 1, 2, 3, vai até fator 12, eu não lembro mais exatamente, mas lembro que tem esses nomes, números dos fatores de coagulação, que vão sendo ativados em cascata para gerar, no final das contas, a coagulação do sangue, para estancar alguma hemorragia. O angiotensinogênio já expliquei, a gama-globulina, que serve para a adesão dos anticorpos. Então, metabolismo proteico. Como mais o fígado participa do metabolismo de proteínas? Num estado de jejum prolongado, o organismo começa a fazer degradação das proteínas corporais, como por exemplo proteína muscular, para liberar os aminoácidos na corrente sanguínea, para o fígado fazer a metabolização, a oxidação dos aminoácidos, para poder transformá-los em carboidrato. Nesse processo de degradação dos aminoácidos, o fígado vai ser, na metabolização, acho que a gente viu isso nas aulas passadas, né, quando a gente estava falando de deficiência de aminoácidos, do metabolismo de aminoácidos. Mas na metabolização dos aminoácidos, o que vai acontecer? Tem que fazer a remoção do grupo amina, do aminoácido, para que o esqueleto de carbono que sobra dos aminoácidos possa ser utilizado para a síntese de glicose, ou de algum intermediário do ciclo de Krebs. O que acontece? Esse grupo amina que é removido do aminoácido, ele vai ser transformado em amônia. Mas a amônia, ela é tóxica para o organismo. Então, lá no fígado, rapidamente a amônia é convertida em ureia. E a ureia é liberada através da urina. Então, tudo isso daí envolvendo o metabolismo de aminoácidos. Metabolismo de lipídios. Então, o que a gente tem? Os lipídios, eles não são absorvidos pela veia porta. Os lipídios são absorvidos pelo sistema linfático. Então, eles vão entrar no sistema linfático no formato de quilomícrons, né? Esses quilomícrons vão migrar pelo sistema linfático até chegar na veia ázigo, se eu não me engano. Lá em cima, em uma das veias lá de cima, não lembro se é veia cava, cranial, ou é veia ázigos, alguém lembra? Não, né? Tá. Mas o que acontece? Os quilomícrons, então, eles são absorvidos pelo sistema linfático. O sistema linfático vai se unir, formando vasos mais calibrosos que vão drenar para o sistema circulatório. Eu não me lembro se é veia cava cranial ou se é veia ázigos, é alguma veia daquela região ali. Enfim, entra nas veias, vai para o coração, distribui novamente até chegar no fígado. O que acontece com os quilomícrons no fígado? Eles são decompostos, né, degradados. E dentro do quilomícron, o que a gente tem? Colesterol e vários outros tipos de lipídios. Esses lipídios, eles vão ser organizados dentro das lipoproteínas. Tudo isso o fígado vai fazer. O que são as lipoproteínas? HDL, LDL, VLDL. Do que são compostas as lipoproteínas?
colesterol, lipídios, diversos tipos de ácidos graxos e lipídios mais complexos, e uma proteína chamada apolipoproteína. Essa apolipoproteína, ela é responsável por ligar a lipoproteína com outras células do corpo, permitindo a passagem desses lipídios que estão dentro da lipoproteína para as células. Então, o fígado, para formar essa lipoproteína, ele precisa metabolizar os lipídios e transformá-los em colesterol e em ácidos graxos que sejam possíveis de serem carregados dentro das lipoproteínas. E, além disso, o fígado sintetiza a apolipoproteína. Muito bem. Muitos desses lipídios vão ser levados também para o tecido adiposo. Quando o indivíduo passa por um estado de jejum, o tecido adiposo começa a ser degradado, né, para liberar na corrente sanguínea ácidos graxos. Os ácidos graxos vão ser levados até o fígado. No fígado, os ácidos graxos passam pela beta-oxidação. Nas outras células do corpo também, mas o fígado ele faz isso com mais intensidade. Então, o que vai acontecer lá? Os ácidos graxos entram na beta-oxidação. Daí vocês lembram lá de bioquímica, né? A degradação dos ácidos graxos, a cada 2 carbonos, forma-se uma acetil-CoA. A acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs, vai ser degradada, produzindo um monte de energia. Quando a gente tem excesso de acetil-CoA sendo produzida no fígado, vai ocorrer um desvio ligeiro do metabolismo. Por quê? Porque esses acetil-CoA não podem sobrar livres dentro do citoplasma. Então, o que acontece? Eles são convertidos no fígado em corpos cetônicos. A cada 2 acetil-CoA forma um corpo cetônico. Esses corpos cetônicos, eles podem ser liberados na circulação, porque eles são hidrossolúveis. E aí, o que vai acontecer? As células do corpo são capazes de utilizar os corpos cetônicos para produzir energia, inclusive sistema nervoso central. Quando a gente tem, por exemplo, diabetes, em que o organismo vai utilizar fontes energéticas secundárias para a produção de energia, não vai utilizar a primária, que seria a glicose, porque a glicose não está disponível, porque não tem insulina. O que vai acontecer? Vai ter um recrutamento muito grande do tecido adiposo. Um monte de ácido graxo vai estar liberado na corrente sanguínea. Esses ácidos graxos serão metabolizados pelo fígado, mas o fígado tem enzimas que restringem a metabolização desses ácidos graxos. Se a gente tem um recrutamento, uma chegada de muitos ácidos graxos ao mesmo tempo no fígado, o fígado pode não dar conta de metabolizar todos esses ácidos graxos. E aí o que acontece? O fígado acumula esses ácidos graxos, entrando num quadro de esteatose hepática. Esse quadro vai se instalando. Antes dele, ou concomitantemente com isso, o fígado vai também produzir os corpos cetônicos. Corpos cetônicos em grande quantidade na circulação gera aquele hálito acético, né? Porque são ácido, aceto, não sei o que lá. Então, ele gera um ácido que tem cheiro de ácido acético, de acetona mesmo, que é característico aí, então, de um metabolismo alterado já dos lipídios. Bem, então isso a gente falou, metabolismo de carboidrato, de proteína e de lipídio. Que mais que o fígado faz? Absorveu lá do intestino toxinas. Então, diversos tipos de toxinas a gente pode entrar em contato, sejam toxinas oriundas de bactérias, né, Salmonella, Clostridium, né, Staphylococcus, X, né, bactérias que causam enterites.
Então, essas bactérias podem produzir toxinas. Essas toxinas são absorvidas pelo sistema circulatório, passa pelo fígado. O fígado metaboliza essas toxinas, podendo transformar essas toxinas em moléculas mais tóxicas ou menos tóxicas, inativas. Depende aí da molécula que a gente está falando. Medicamentos, mesma coisa. Ingerimos o medicamento, ele vai passar pelo fígado. O fígado vai metabolizar o medicamento. Ele pode, já numa primeira passagem desse sangue pelo fígado, o medicamento pode ser inativado, transformado em uma molécula mais potente ou uma molécula menos potente. Depende do que a gente está falando. Então, isso faz parte também do metabolismo hepático. Que mais? Bactérias. Então, a microbiota intestinal é bastante rica. E sempre que há absorção de sangue das alças intestinais, isso está acontecendo constantemente, bactérias são absorvidas. Então, tem estudos já mostrando isso. Coleta de sangue da veia porta, colocado esse sangue em placas de cultivo celular, crescem bactérias colônicas ali, provenientes do cólon, enfim, tá? Toda vez que esse sangue, então, passa pelo fígado, o fígado vai degradar essas bactérias. Por quê? Porque lá a gente tem células, macrófagos, que são chamadas células de Kupfer. A gente já vai ver onde elas estão, como elas são, etc. As células de Kupfer, então, elas são altamente ativas. Então, as células de Kupfer, que são as células do sistema imunológico, elas são muito ativas. E essas bactérias que entram em contato com elas, com essas células de Kupfer, são rapidamente degradadas. Então, o fígado consegue fazer um controle muito bem feito dessas moléculas, dessas bactérias que entram através da circulação porta. Que mais que a gente tem? Bilirrubina. O fígado tem como função a produção da bile. A bile, ela tem a função de fazer a manutenção do pH intestinal, ela é mais alcalina, permitir a metabolização, a degradação dos lipídios, porque tem os sais biliares produzidos pelo fígado, e tem a bilirrubina. Bilirrubina, que vai ser metabolizada lá nas alças intestinais, a gente vai ver o metabolismo da bilirrubina, tá? De onde vem a bilirrubina? A bilirrubina vem da degradação de grupos M de proteínas. Exemplos de proteínas que têm grupo M: hemoglobina, mioglobina, proteínas do citocromo P450. Vocês já devem ter visto lá em farmacologia, fala muito do citocromo P450. Então, algumas proteínas têm grupo M, e esse grupo M vai ser metabolizado. Metabolizado o quê? Em quê? Em bilirrubina. A bilirrubina, então, vai ser liberada na vesícula biliar e vai ser excretada na luz do intestino. Ela vai ser metabolizada na luz intestinal e vai resultar na coloração das fezes. Bilirrubina, então, proveniente da degradação de hemácias. Que mais que o fígado faz? Síntese de hormônios. Então, por exemplo, tem um hormônio que é sintetizado pelo fígado, que é o hormônio semelhante à insulina, IGF-1. Fator semelhante... É isso mesmo? Agora, é IGF? É fator semelhante ao glucagon. IGF. Fator semelhante ao glucagon, que tem, então, funções semelhantes ao do glucagon, que é produzido principalmente como resposta ao hormônio do crescimento. Então, GH, produzido lá pela hipófise, vai agir sobre diversos tecidos do corpo, inclusive sobre o fígado, e o fígado vai produzir IGF-1. IGF-1 que vai fazer também feedback negativo sobre a hipófise para reduzir os níveis de GH. Hormônios.
Produção de ureia já falamos, detoxificação já falamos, armazenamento falamos também. Tarará, tarará. Ele também vai metabolizar tudo que o nosso corpo produz. Então, do metabolismo celular são produzidas moléculas que vão cair na circulação e vão chegar até o fígado, e o fígado vai dar conta de metabolizar isso. Hormônios, então todos os hormônios que a gente produz, uma hora saem da circulação. Como que eles saem da circulação? Capturados pelas células, né, onde eles vão exercer seus efeitos, mas também pela degradação hepática. Que mais? Vitamina D. O fígado é um dos órgãos que participam da ativação da vitamina D, ou da produção da vitamina D também, tá? Então, tá associado com isso também. Somatomedinas, água e os... Beleza. Então, em um apanhado breve, assim, a gente consegue ver quantas funções o fígado tem. E frente a essas funções, a gente utiliza algumas delas para poder avaliar como está a função hepática. Daí a gente vai ver mais adiante, tá? Então, ó, esse quadro que está aqui, eu sei que eu não usei muito ele para falar, mas ele resume aí mais ou menos o que eu falei, tá? Então, o que está mostrando aqui, ó? Nesse quadrinho verde, nesse quadro verde aqui, ó, do lado esquerdo, está mostrando o quê? Tudo que é absorvido no trato gastrointestinal, que vai chegar até o fígado através da veia porta, o fígado vai metabolizar essas moléculas. O que o fígado sintetiza? Sintetiza bile. A bile vai ficar armazenada na vesícula biliar e vai ser excretada, liberada no intestino delgado através do ducto colédoco, chegando então no duodeno. O corpo, agora aqui esse campo vermelho do lado direito, o corpo produz metabólitos e fazemos a utilização de fármacos, né? Que vêm dos tecidos periféricos, fármacos tópicos, por exemplo. Essas moléculas vão chegar no fígado através da artéria hepática e vão ser metabolizados. Através da veia hepática, então a gente tem uma circulação no fígado que eu já vou mostrar para vocês na figura. Então, olha quantos vasos sanguíneos a gente tem no fígado. Tem a veia porta chegando no fígado, tem a artéria hepática chegando no fígado. Saindo do fígado, a gente tem somente veia hepática, tá? Então, a veia hepática vai fazer o quê? Através dela saem do fígado para o corpo uma diversidade de moléculas que têm diversas funções. Algumas dessas moléculas serão utilizadas para a manutenção da homeostase, outras moléculas vão ser eliminadas do corpo, tá? Pelo sistema urinário, por exemplo, né? Então, muita coisa aqui no fígado é metabolizada e transformada numa molécula hidrossolúvel para poder ser eliminado via urina. Aquelas moléculas que não são convertidas em algo hidrossolúvel, muitas vezes acaba sendo eliminado junto com a bile. E aí da bile, o intestino sai junto com as fezes, tá? Então, isso que está mostrando aqui esse quadro. Depois vocês leiam com mais calma e voltem lá a pensar em tudo isso que eu abordei com vocês. Outra coisa que vai facilitar a gente compreender os exames laboratoriais, os resultados de exames laboratoriais hepáticos, é entender a arquitetura hepática, né? Como estão organizadas as células, os vasos sanguíneos, os ductos biliares dentro do fígado. Então, o fígado, vocês conhecem, aquele órgão, né, que está ali próximo do diafragma, a estrutura anatômica externa dele, acho que vocês já conhecem bem, né? A estrutura histológica do fígado. Vocês chegaram a estudar, assim, com mais cuidado, a estrutura histológica do fígado? Não. Não. Então, vamos lá.
A histologia do fígado é sensacional. Olha isso. O fígado humano e o fígado de porco são extremamente parecidos. E eles têm, o fígado internamente é dividido em regiões relativamente cilíndricas, que são chamados de lóbulos hepáticos. Do que são formados os lóbulos hepáticos? Dessas estruturas e dessas células que vocês estão observando nessa figura. Então, o que que tem nessa figura que eu não estou entendendo? Nada. Vamos lá. As células em amarelinho são os hepatócitos. Então, tudo isso aqui é hepatócito. Como que os hepatócitos estão organizados dentro do fígado? Observem, enfileirados, um na frente do outro. No máximo, vão ter 2 hepatócitos lado a lado. Mas na maioria das vezes eles estão organizados em coluna mesmo, tá? Então, um na frente do outro, igualzinho está mostrando aqui na figura. O que que a gente tem do lado dos hepatócitos? Tem capilares chamados de sinusoides hepáticos. Os sinusoides hepáticos, né, eles são, como eu falei, capilares. Só que eles são capilares um pouco diferentes. Por quê? Porque eles têm poros, que são chamados de fenestras. Então, tem poros bastante grandes nesses sinusoides. O que que esses poros permitem? Um amplo contato do hepatócito com o sangue. Esse contato é tão importante que os hepatócitos, eles têm também microvilosidades, como as células intestinais têm. O objetivo é aumentar a superfície de contato do hepatócito com o sangue, justamente para permitir que o fígado metabolize tudo o que ele tem que metabolizar. Então, ele entra em contato com o sangue que está passando ali, para o hepatócito poder fazer o trabalho dele. Então, esses azuisinhos são os sinusoides hepáticos. O que mais que a gente tem no meio dos hepatócitos? Entremeado com os hepatócitos, a gente também tem esses canalículos verdes aqui, ó, que são o quê? Os ductos biliares. Por que eles estão no meio dos hepatócitos? Porque o hepatócito vai metabolizar o que está passando aqui no sangue, vai metabolizar aquilo que ele tiver que liberar na vesícula biliar, ele vai jogar para dentro dos canalículos biliares. Dos canalículos biliares, a bile vai ser drenada para vasos biliares mais espessos, e isso vai ser levado até a vesícula biliar, onde fica armazenado. O que que a gente tem aqui na lateral do lóbulo hepático? Então, os lóbulos hepáticos, eles são separados, né, relativamente delimitados por tecido conjuntivo, aonde tem bastante vaso sanguíneo passando. Esses vasos sanguíneos são mais calibrosos nos limites do lóbulo hepático. Que vasos sanguíneos são esses? Esses vasos sanguíneos aqui, ó, periféricos do lóbulo hepático e azuis, esses azuisinhos aqui, são provenientes da veia porta hepática, tá? Então, ou seja, o sangue que está chegando aqui está vindo das alças intestinais. Em vermelho, o que são esses vasos sanguíneos em vermelho ao lado desse vaso sanguíneo em azul que traz sangue da veia porta hepática? Vem aqui. A gente tem a artéria hepática. A artéria hepática traz sangue arterial para o fígado. Então, aqui a gente tem sangue arterial rico em oxigênio chegando no fígado. E aqui a gente tem sangue venoso, proveniente lá das alças intestinais, rico em nutrientes, em bactérias, em toxinas. Esse sangue arterial aqui, rico em oxigênio, porém pobre, pobre em glicose, rico em metabólitos
corporais que têm que ser metabolizados. Gente, ela tá no cio. Para, Vanora. Vem aqui. Então, a gente tem a artéria hepática, então, que é rica em oxigênio, mas é pobre em nutrientes. O que acontece? Olha que legal a circulação hepática do sangue dentro do hepatócito, do lóbulo hepático. O sangue que vem da veia porta e o sangue que vem da artéria hepática, eles vão fluir da periferia do lóbulo hepático para o centro do lóbulo hepático. Aqui no meio, a gente tem uma veia que é chamada de veia. Para, meu bem. Uma veia que é chamada de veia centrolobular. Essa veia centrolobular vai formar a veia hepática. Veia hepática que vai levar o sangue para a veia cava inferior. Tá? Então, olha lá. Aqui a gente tem sangue da veia porta hepática. Aqui a gente tem sangue da artéria hepática. Esse sangue ele vai entrar pelos sinusoides hepáticos, tanto o sangue proveniente da veia porta, quanto o sangue proveniente da artéria hepática. E esse sangue ele se mistura no fígado. E ambos são drenados para a veia centrolobular, que vai formar a veia hepática, que vai levar o sangue de volta para a veia cava, tá? Então, o sangue que chega no fígado vai passar pelos hepatócitos, pelos sinusoides e vai chegar na veia centrolobular. O fluxo de bile é ao contrário. A bile ela é produzida nos hepatócitos, levada para dentro dos canalículos e drenada para esses tubos mais espessos que estão presentes na periferia do lóbulo hepático. Deixa eu ver, tem essa figura. Essa figura aqui está mostrando essa circulação hepática que é diferenciada, né? Então, olha só. Essa figura está mostrando o quê? Isso aqui é veia porta hepática. Veia porta hepática que está levando sangue para dentro do fígado. Isso aqui é a artéria hepática que está trazendo sangue rico em oxigênio. Esse sangue está entrando no fígado. Enquanto que a bile que está sendo produzida aqui nos lóbulos hepáticos, ela vai fluir no sentido contrário. Ela está sendo produzida nos hepatócitos e vai drenar para fora do fígado. Esse sangue que entra no fígado vai ser metabolizado pelos hepatócitos e vai ser levado através da veia hepática de volta para a circulação. Beleza. Isso da circulação hepática e da organização do lóbulo hepático. O que é importante a gente observar, o que é importante a gente relacionar aqui da anatomia dos hepatócitos com os resultados de exames. Os hepatócitos que estão mais próximos da periferia são aqueles que vão entrar em contato primeiro com o sangue oxigenado e com os metabólitos provenientes do intestino. Os metabólitos, os nutrientes absorvidos no intestino, as toxinas. Então, vocês já conseguem ir pensando. Por exemplo, se a pessoa tem um quadro de insuficiência respiratória e ela está com a pressão de oxigênio reduzida no sangue. Quais são os hepatócitos que vão sofrer mais? São os hepatócitos que estão próximos da artéria ou os hepatócitos que estão próximos da veia centrolobular? Podem responder. Os que vão sofrer com hipóxia são quais que vão sofrer primeiro? Os que estão aqui próximos? Pode falar. Não, pode falar, prof, desculpa. Não tem que pedir desculpa não, louca. Vai com isso. Pode responder.
É que agora eu me confundi, eu não sei qual que é a resposta. Vai, como que você pensou? Imagina uma pessoa que está com insuficiência respiratória. Ela já está com pouca pressão de oxigênio no sangue. Quais hepatócitos vão sofrer mais com a hipóxia? Eu Vão acho ser que é o que esses? estão. Desculpa. Pode falar, vai, pode falar. É o que estão próximos da veia hepática, então, né? Porque os hepatócitos que estão mais próximos ali do capilar vão receber mais oxigenação ou não? Exatamente. Exatamente isso. Uhum, exatamente. Então, os hepatócitos que estão próximos da artéria, eles recebem sangue oxigenado antes. Então, num quadro de hipóxia, eles sobrevivem. Enquanto que esses hepatócitos que estão próximos da veia centrolobular, eles vão receber muito menos oxigênio. E aí eles começam a entrar num estado degenerativo mais intenso. Vamos imaginar um outro caso. Um caso de insuficiência cardíaca do lado direito. Então, deixa eu ver se tem uma figura aqui. Insuficiência cardíaca do lado direito do coração. O que é a insuficiência cardíaca? No que ela vai resultar? Não? A insuficiência cardíaca é quando o coração ele perde a força necessária para impulsionar o sangue adiante. Então, o que vai acontecer? Imaginamos um ventrículo que sofreu alguma miocardite, ou esse coração tem uma válvula que está estenosada, não está abrindo o suficiente para permitir o fluxo sanguíneo, está estenosada. E aí o coração, durante a vida toda desse indivíduo, teve que fazer muita força para ele conseguir propulsionar o sangue adiante. O que vai acontecendo ao longo do tempo? As fibras musculares, elas vão se deteriorando com o uso excessivo, com a sobrecarga de trabalho. Elas começam a se deteriorar. Com o tempo, isso demora bastante tempo para acontecer, por isso que as doenças cardíacas acontecem quando a gente é mais velho, na maioria das vezes. O que vai acontecer? Esse coração ele vai perdendo a capacidade de gerar força com a mesma intensidade. Aí ele não vai conseguir bombear o mesmo volume de sangue que ele bombeava antes. O que vai começar a acontecer? Acúmulo de sangue no ventrículo. Acumula sangue no ventrículo, vai acumular sangue no átrio. Daí eu tô falando do lado direito do coração. Acumulou sangue no ventrículo, vai acumular sangue no átrio direito. Acumula sangue no átrio direito, vai acumular sangue aonde? Em quais vasos sanguíneos do lado direito do coração? Alguém tá acompanhando? Na veia, na veia, na veia cava Isso, na veia cava. superior? Uhum. Na superior e na inferior, ambas. Mas acaba sofrendo maior impacto a veia cava inferior, por causa da ação da gravidade mesmo. Então acaba que ela sofre mais impacto. O que vai acontecer? Vai acumular sangue na veia cava. Pandora tá tocando terror. Vai acumular sangue na veia cava. Da veia cava vai acumular sangue em todas as veias que são afluentes da veia cava. Então, por exemplo, veia hepática. Se está acumulando sangue na veia hepática, aonde que a gente vai ter maior volume de sangue acumulado? Vai ser na veia centrolobular ou vai ser na veia porta hepática? Se está acumulando sangue na veia cava inferior, qual vaso sanguíneo vai sofrer primeiro o impacto? A veia centrolobular ou a veia porta?
A veia centrolobular, tá? Por quê? Porque da veia centrolobular o sangue vai drenar para a veia hepática. Muito bem, vai acumular mais sangue aqui. Ou seja, essa região vai sofrer mais pressão. Aumentando a pressão sobre essas células, o dano sobre essas células centrolobulares também é maior. Quando a gente tem maior absorção de toxinas, substâncias tóxicas nas alças intestinais, quem vai sofrer primeiro? São as células localizadas próximas da periferia do lóbulo. E assim vai, tá? Então, isso auxilia o diagnóstico do que está acontecendo com o paciente, né? Se ele está tendo lesão de hepatócitos periféricos ou de hepatócitos mais centrais, centrolobulares. O prof. Diga. Mas então, daí nesse caso, teria que ser feita uma biópsia do tecido para estar constatando isso? Dá para fazer, dá para fazer uma biópsia. Mas assim, conforme o quadro, né, clínico do paciente, você já consegue dizer se esse dano está sendo mais periférico ou mais central no lóbulo. Mas você pode fazer sim biópsia. A biópsia ela é mais recomendada para você entender como o hepatócito está reagindo a alguma situação. Então, você tem um paciente que tem uma insuficiência hepática se instalando. Ele está apresentando sinais clínicos gerais, generalistas, não tem nada específico, e você não consegue dizer o que esse paciente tem. Aí você pode, né? Claro, na medicina humana, a gente tem muitos testes diagnósticos, né? Para vírus, para bactérias, para, enfim, uma diversidade. Na medicina veterinária é um pouco mais precário isso, mas de qualquer forma, se for o caso, dá para fazer biópsia hepática sim. E daí, na biópsia hepática, você consegue fazer a avaliação da histologia, né, do tecido. E aí você consegue ver qual tipo de degeneração está acometendo os hepatócitos, e com isso, você consegue ter mais um indicativo para te auxiliar no diagnóstico. Mas então, no geral, de acordo com os sintomas, não necessariamente, dependendo do tipo de sintoma, não necessariamente precisa fazer biópsia, pelo que você disse, então. Dependendo Não dos precisa. sintomas, dá para saber qual que são os hepatócitos que estão sendo mais afetados, então. Dá sim, dá sim. Dependendo dos sintomas, dependendo do ultrassom, quer ver? Mas aqui para frente eu vou começar a falar das doenças, daí eu vou colocar mais pontualmente algumas coisas, tá? Daí eu entro um pouco nessa questão aí do como fechar o diagnóstico de doença hepática. Tá bom, obrigada. Nada. Essa figura aqui eu coloquei só para mostrar para vocês como os sinusoides hepáticos têm esses poros bastante dilatados, que permite então a comunicação muito próxima do hepatócito com o sangue. Essa figura eu expliquei. Essa figura é uma figura de histologia hepática, então olha que legal essa figura. Ela mostra certinho o que estava naquela figura, nessa figura aqui, ó. Olha que lindo. Então tem aqui no meio a veia centrolobular, esses cordões vermelhos com bolinhas pretas no meio que vocês estão vendo são os hepatócitos. Na periferia, observem que a gente tem tecido conjuntivo, né, delimitando o lóbulo hepático. A gente tem esse vaso sanguíneo que tem a parede bem fina, que é a veia porta hepática, um ramo, né, da veia porta hepática. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo que tem a parede mais espessa, que é a artéria hepática. E aqui dos lados, a gente tem vasos que são compostos por células cuboides. Não são células pavimentosas. Por que eu estou falando isso? Porque as células pavimentosas formam o endotélio vascular. Células cuboides não são de endotélio vascular. Essas células cuboides estão formando os ductos biliares, que vão drenar a bile do meio, né, do lóbulo hepático para o sistema biliar. Bem legal, né? Então, só para mostrar para vocês aí uma lâmina de histologia.
Falei para vocês que vem um monte de bactéria lá do intestino e vai passar pelo intestino. Vai passar pelo fígado. E daí eu falei para vocês, mas lá no fígado tem umas células sensacionais, que são as células de Kupfer. Então, olha aqui. Isso aqui são hepatócitos, numa ampliação maior. Essa mesma imagem anterior ali, só que a gente tem agora uma ampliação maior dessa região aqui. Não falei, né? O que são esses espaços entre os hepatócitos? São os sinusoides hepáticos. Esses espaços entre os hepatócitos. Tá. Então, o que a gente está vendo aqui é uma ampliação do espaço entre os sinusoides. Então, o que a gente tem? Hepatócito e aqui espaço entre os hepatócitos. Inclusive, tem uma hemácia aqui, ó. Então, isso aqui é um sinusoide. Olha o que a gente tem dentro do sinusoide. Células que entram em contato direto com o sangue. O que são essas células aqui? As tais das células de Kupfer, que nada mais são do que macrófagos. Então, quando o sangue passa por aqui, esses macrófagos com seus pseudópodos, veja que está tudo espalhado aqui nesse vaso sanguíneo, ele tem a capacidade de pegar bactérias que estão passando pela região, endocitar essas bactérias e degradá-las. Por isso, o fígado é tão eficiente em fazer remoção de micro-organismos da circulação, né, do sangue que vem do intestino. Aqui uma imagem mostrando esses canalículos biliares, né, como eles estão organizados dentro do fígado. Então, olhem só, os canalículos biliares, eles têm origem no meio dos hepatócitos. E eles vão se unindo, formando ductos cada vez maiores e mais espessos, até que se direcionam, né, para a vesícula biliar. Então, isso aqui é a vesícula biliar. E daí, da vesícula biliar, tem um ducto que é chamado de ducto colédoco, que leva a bile para o intestino. A bile, que é uma das funções do fígado, então ela é composta por várias moléculas, né? Dentre elas os sais biliares, responsáveis pela degradação, que auxiliam, né, na degradação, na emulsificação das gorduras lá no intestino, e a bilirrubina, que é proveniente da degradação dos grupos M das proteínas. A bile, ela é produzida por quê? Porque ela auxilia na excreção de um monte de molécula, na digestão, né, no intestino, e auxilia na neutralização do pH ácido do estômago. Mas a gente já tinha falado sobre isso. Aqui eu já vou trazer para vocês como é produzida a bilirrubina. Então, já falei, né, mais ou menos, mas agora eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes. Qual detalhe é esse? Bilirrubina não conjugada e bilirrubina conjugada. Então, o que acontece? Quando as hemácias ficam velhas, elas precisam ser removidas do sangue. Como elas são removidas? Através do sistema retículo endotelial, presente no baço, presente na medula óssea, por exemplo, ou no próprio fígado, ali nas células de Kupfer, que também tem essa função. Através da degradação das hemácias vai ser formada bilirrubina. Essa bilirrubina, ela é chamada de não conjugada. Por quê? Porque ela ainda não passou por um processo de metabolização no fígado. Lá no fígado, ela vai ser conjugada com o ácido glucurônico, tá? Beleza. A gente tem bilirrubina não conjugada. A bilirrubina não conjugada, ela é lipossolúvel. Então, para ela conseguir se diluir e ser transportada no sangue, ela precisa se unir com alguma proteína. Que proteína é essa? A albumina. Então, a gente tem uma albumina grandona e ligada à albumina, a gente tem bilirrubina. A bilirrubina, nesse formato ligada à albumina, vai ser levada através do sistema circulatório até o fígado. Lá no fígado, ela vai ser conjugada com o ácido glicurônico. Transformada, recebe o nome, a partir desse momento, de bilirrubina conjugada. A bilirrubina conjugada vai ser excretada através da bile. Então, ela é liberada, né? Deixa eu ver aqui.
Bilirrubina conjugada, não coloca bile aqui, mas enfim. Ela vai ser excretada lá no intestino. Lá no intestino tem bactérias que decompõem a bile, que degradam ela, e transformam a bilirrubina conjugada em urobilinogênio. O urobilinogênio, que permanece dentro da alça intestinal, ele vai ser metabolizado novamente e formar o estercobilinogênio, que vai ser metabolizado novamente para formar estercobilina. Estercobilina que dá coloração marrom, né, para as fezes. Voltando um pouquinho aqui, o urobilinogênio, ele pode ser também reabsorvido. A gente tem, né, a recirculação enterohepática. O que é isso? Aquelas moléculas que são liberadas, a bile, que é liberada lá no intestino delgado, ela vai passar por todo o intestino delgado, pelo intestino grosso, até ela ser eliminada. Então, como ela ainda vai passar por todo o intestino, muitas moléculas sofrem esse processo de recirculação enterohepática, ou seja, uma molécula que foi produzida dentro do corpo, ou que foi metabolizada, ou enfim, precisa ser excretada. Foi liberada no duodeno para ser excretada, vai passar pelas alças intestinais todinhas, e uma parte delas acaba sendo reabsorvida. E aí a gente tem a recirculação enterohepática. E isso acontece com o urobilinogênio. Então, o urobilinogênio vai ser reabsorvido. Lá no fígado, ele vai passar pelos rins, e lá nos rins ele vai ser convertido em urobilina. Urobilina que dá a coloração amarelinha também, junto com a ureia, dá a coloração amarela, amarelada, para a urina, tá? Por que que eu falei para vocês guardarem bilirrubina não conjugada e bilirrubina conjugada? Porque a gente pode solicitar, existem exames, né, de sangue que vão quantificar a urobilina conjugada e a bilirrubina não conjugada e a conjugada. E isso está relacionado com o local aonde lesões estão acontecendo, tanto dentro do fígado quanto fora do fígado. A gente vai estudar isso com mais calma mais adiante. Mas gravem isso. Bilirrubina vem de onde? Principalmente degradação das hemácias. Produz bilirrubina, não conjugada. Ela precisa ser conjugada no fígado. Ou seja, eu preciso de um fígado funcionando. Do fígado, os hepatócitos excretam ativamente, ou seja, tem gasto de ATP para excretar a bilirrubina conjugada para a bile. Então, é um processo ativo. Se a gente tiver um problema nos hepatócitos, talvez essa bilirrubina não seja excretada. O acúmulo de bilirrubina no corpo está associado com a formação de um sinal clínico, que é a icterícia. Então, a icterícia, ela é bem comum em pessoas que têm insuficiência hepática. O que é a icterícia? Me digam aí, o que é a icterícia? É pessoa amarela? Uhum. Né? Amareladas. Exatamente. Fica com a mucosa amarelada, né? Fica com a esclera do olho bem visível, fica amarelado. Então, isso é um quadro bem comum de pessoas que têm hepatite, né? Então, a gente fala, a pessoa tem que ficar tranquila, porque o fígado tá amolecido, né? É isso que a gente fala. O fígado tá mole, ela tem que ficar quietinha. Ela tá amarelada, bastante amarelada. Por que que o fígado tá molinho? O fígado, ele é um órgão que ele tem uma capacidade de expansão e de acúmulo de líquido muito grande, porque aqueles sinusoides, eles se dilatam bastante. E aí, quando a gente tem acúmulo de líquido dentro do fígado, ele de fato fica bastante friável. Dependendo da pressão que esse líquido está fazendo dentro do fígado, o líquido extravasa do fígado, passa pela cápsula hepática e cai na cavidade abdominal, gerando o quadro de ascite, por exemplo. Tá? Então, quando a pessoa tem hepatomegalia, pode ser devido a vários fatores,
mas vamos imaginar que é uma hepatomegalia por pressão aumentada dentro do fígado, de fato essa pessoa tem que cuidar muito, porque o fígado pode sofrer rompimento da sua cápsula. E uma vez a cápsula rompida, o sangue pode extravasar para a cavidade abdominal e você pode ter um quadro hemorrágico mais ou menos intenso, dependendo da lesão que aconteceu na cápsula. Bom, aí a bile que foi produzida, que tem bilirrubina aqui, vai ser drenada através de um ducto que é chamado de ducto comum, né? Ducto biliar comum, que vai levar a bile para a alça intestinal, início lá do duodeno. Junto com nessa mesma região, né? A gente tem o ducto pancreático também, que está drenando as suas secreções para dentro do duodeno. Que secreções são essas? As enzimas, né? Pancreáticas, o suco pancreático, de uma forma geral. E aí, gente, para a gente testar a função do fígado, existem diversos tipos de testes. Então, os mais comuns, que eu acho que vocês já conhecem bastante, enzimas hepáticas e bilirrubina. Outros que acontecem bastante também, mas que a gente ouve menos falar, as proteínas plasmáticas e as provas de função hepática. Vamos mais um pouquinho? Vocês aguentam mais um pouco? Ou tá pesado já? Eu acho que pode ir, prof. Pode? Só isso aqui, daí eu acho que já... Só isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, daí já acaba. Então, vamos lá, ó. Então, tem esse monte, essa diversidade de exame. Bom, para o médico chegar ao diagnóstico das doenças hepáticas, ele não vai usar somente uma característica, né, para dizer o que o paciente tem. Ele normalmente vai utilizar o somatório de resultados de exames que ele tem disponível para ele poder fechar o diagnóstico. Então, o diagnóstico de doenças hepáticas, ele passa, né, por análise clínica, laboratorial, que são os exames que a gente vai estudar, ultrassom e, eventualmente, até a biópsia hepática. Então, os sinais clínicos decorrentes de doenças hepáticas, eles podem ser específicos ou inespecíficos. Sinais clínicos mais específicos são hepatomegalia, a icterícia, a redução do volume hepático e a ascite. Então, esses são mais diretamente relacionados com alterações hepáticas. Inespecíficos, perda de peso, inapetência, apatia, vômito, febre. Tá? Então, esses são sinais clínicos mais generalistas. Aqui eu trouxe algumas doenças, talvez as mais comuns, que afetam o fígado. Então, cirrose. O que é a cirrose? O fígado é um órgão que tem uma alta capacidade de regeneração. A gente pode perder 70 ratos, não a gente, vamos falar dos ratos porque tem resultados de estudos, né, com eles. Ratos podem ter 70% do fígado removido e em 5 dias ele regenerou completamente o fígado. 70%. Isso é devido a essa capacidade que os hepatócitos têm de se proliferar e fazer a recuperação do órgão, né? Capacidade de regeneração muito intensa. Porém, se esses hepatócitos ficam sofrendo agressões crônicas ao longo de um período prolongado, esses hepatócitos vão respondendo a essas lesões, fazendo cicatrizes. As cicatrizes, elas têm a função de tornar o tecido mais resistente à agressão. Então, a cicatriz, ela tem um tecido mais rígido. A constituição de proteínas de um tecido cicatricial é diferente da constituição de proteínas de um tecido saudável, normal. Então, quando a gente está falando de cicatrização hepática, o que acontece? Ah, eu vou lá hoje, tomo uma dosezinha de pinga,
Amanhã eu vou lá, tomo uma dosezinha de tequila, porque eu gosto, né? Amanhã eu vou lá e tomo uma... Como é? Aquilo? Sei lá. Tomo um outro drink, e aí vai, Sim. né? Gin, isso mesmo, era isso mesmo que eu queria falar, olha só. Gin tônica, vou lá e tomo sei lá o quê. Sex on the Beach, adoro, sensacional esse drink também. Docinho, maravilhoso, com tequila. Fica a dica, mentira. Daí o que acontece? Essas lesões repetitivas que a gente vai causando no fígado, vai fazendo o fígado se tornar resistente a essas lesões. E o que que ele vai fazendo? Cicatrizes. E essas cicatrizes são o quê? Fibrose. Fibrose que, quando evolui muito, ela se distribui de uma forma muito ampla no fígado e isso entra num quadro de cirrose. Quando a gente tem pequenas lesões e pequenas áreas fibrosadas no fígado, a maioria das vezes a gente não vai apresentar sinal clínico, porque o fígado tem uma capacidade metabólica muito grande, muito grande. Então, assim, a gente pode perder 70% do fígado, da massa funcional do fígado, e ainda assim ele conseguir se regenerar, e ainda assim o indivíduo continua vivo. Então, a gente precisa perder uma grande massa funcional do fígado para a gente começar a apresentar sinais clínicos, tá? E a cirrose já é esse quadro, é quando já tem uma lesão muito massiva dos hepatócitos. Bom, o que é a cirrose especificamente quando a gente fala da morfologia hepática? Então, esse quadro está mostrando justamente isso. Aqui em cima a gente tem o fígado normal e aqui tem o fígado com fibrose. Então, aqui, essas células quadradinhas são os hepatócitos, e aqui a gente tem sangue passando. Entre o sangue e os hepatócitos, existe um espaço, que é um espaço muito delgado, bem delicado, que é chamado de espaço de Disse. Aqui, ó, espaço de Disse. Então, aqui a gente tem um monte de proteínas, né, que formam a membrana basal dos hepatócitos. Beleza. O que acontece? Na fibrose, o espaço de Disse ele é preenchido por fibroblastos e por proteínas, só que são outros tipos de proteínas, é colágeno e fibrina, que são mais resistentes. Esses fibroblastos, eles também têm capacidade de se contrair, por isso eles são chamados de miofibroblastos. E o que que eles fazem? Eles se contraem e diminuem o tamanho da área aonde ele está presente, tá? E aí o que faz? Mudou a constituição proteica, colocou outras células aqui no espaço de Disse, que aqui anteriormente não existiam tantas. Colocou essas células aqui, aumentou o espaço que existe agora entre sangue e hepatócito. Esse hepatócito não consegue mais metabolizar adequadamente o sangue que está passando aqui. Observem que até as microvilosidades do hepatócito desapareceram. Por quê? Porque ele não está mais tendo tanta atividade nessa região. Então, esse hepatócito vai perdendo a função. E com isso, a gente vai desenvolvendo sinais clínicos de insuficiência hepática, tá? Microscopicamente, então, é isso que a gente vai conseguir observar lá no fígado com cirrose. Então, tem um espessamento desse espaço, que é chamado espaço de Disse. Macroscopicamente, o baço é horrível. Ele fica assim, ó, com esses nódulos presentes no fígado. Isso aqui já perdeu completamente a arquitetura hepática, a função está bastante comprometida, tá? Então, cirrose hepática é isso aqui, é um fígado bem feioso, macroscopicamente. Colestase ou estase biliar. É uma outra doença, grave já também, que acomete o sistema hepatobiliar. O que é isso? É a insuficiência em excretar a bile. Colestase, então, é a estase do ducto colédoco, né? Que é por onde escorre a bile. Essa colestase, ela pode ser intrahepática ou extrahepática. Colestase intrahepática, o que está acontecendo? A bile nos canalículos e ductos biliares do fígado. A bile fica parada ali. Por quê? Porque existe uma alteração na secreção de bile pelos hepatócitos.
Drogas, hepatotoxinas, inflamação dos ductos biliares podem levar à parada da bile dentro do fígado. Colestase extrahepática é o quê? Obstrução física do fluxo biliar. Então, a gente pode ter alteração na vesícula biliar, no ducto biliar, cálculos pelo quê? O que pode causar essas alterações? Cálculos, então, muitos cálculos se formam na vesícula biliar, isso é relativamente comum. Infecção. Infecções podem ser provenientes de várias vias, pode ser pelo sangue, pode ser pelo próprio intestino, então tem essas bactérias que migram, tem muitas bactérias que são móveis, e elas conseguem se movimentar da luz intestinal para os ductos biliares e causar infecção lá no ducto biliar. E inflamação, tá? Então, uma inflamação por alguma toxina, por alguma substância que está causando, enfim, irritação dos epitélios corporais, tá? Qual é a consequência da colestase? Então, se a gente tem uma parada do fluxo biliar, a bile vai acumular no corpo, ou seja, a bilirrubina vai ficar dentro do corpo, ou seja, icterícia, né? Ou seja, uma alteração na digestão lipídica. Então, é comum pessoas que têm obstrução biliar, não tá mais liberando bile, terem uma alteração da coloração das fezes e da constituição, da textura, digamos assim, das fezes. Porque tem mais gordura. E gordura passa, né? Então, essa pessoa pode ter diarreia com fezes com cor mais amarelada, ao invés de ser uma cor mais escura, porque não tem a estercobilina nessas fezes. Mais uma doença aí, um exemplo, né, de doença grave já, né, que acomete. Aqui no caso, pode ser o fígado comprometido, ou pode ser a vesícula biliar e os ductos biliares. Hepatite, o que é a hepatite, né? A hepatite viral é que a gente ouve mais falar, né? É a inflamação dos hepatócitos, causados, por exemplo, por esses vírus que têm predileção por essas células, podendo chegar ao quadro de necrose celular, né? E outra coisa que a gente ouve muito falar é a insuficiência hepática. Insuficiência hepática é qualquer uma dessas doenças, então a cirrose. A cirrose você tem um quadro de insuficiência hepática. A colestase, você tem um quadro de insuficiência hepática, né? A pessoa não está ali secretando bile, está ictérica, é um quadro de insuficiência hepática. A hepatite pode levar a um quadro de insuficiência hepática. A gente chama de insuficiência hepática toda aquela pessoa que tem a função hepática prejudicada. Pode ser consequência, né, como consequência de um dano grave causado ao fígado. A insuficiência hepática, dependendo da sua causa, né, ela pode ser resultado de um fígado com tamanho reduzido. Então, a gente tem, por exemplo, uma doença, né, uma alteração da circulação sanguínea do fígado, que é chamada de shunt portosistêmico. O que é shunt? Shunt é uma anastomose. O que é uma anastomose? É a união de dois vasos sanguíneos. Só que aqui é uma ligação de dois vasos sanguíneos de forma anormal. Esses shunts, normalmente, eles têm duas origens. Ou ele é congênito, a pessoa já nasceu assim, ou ele é adquirido. Tem algumas doenças que vão levar ao aumento da pressão na veia porta. Por exemplo, a cirrose. Num quadro de cirrose, a fibrose intensa que aconteceu no fígado leva a um aumento da resistência do fluxo sanguíneo que está vindo pela veia porta hepática através dos sinusoides hepáticos. Se o sangue que está vindo da veia porta hepática tem maior dificuldade de passar do fígado para o sistema circulatório, vai haver
redução do fluxo sanguíneo da veia porta, ou seja, vai ficar sangue parado dentro da veia porta. Com o tempo, o organismo vai dar um jeito, através de neovascularização, de fazer com que esse fluxo sanguíneo aconteça. E aí, o que ele vai fazer? Um shunt, uma anastomose. Portosistêmica. O que é isso? Uma anastomose da veia porta para a veia cava. Então, um shunt portosistêmico. Uma anastomose entre a veia porta e a veia cava inferior. Tá? E isso também vai levar a um quadro de insuficiência. Por quê? Porque eu tenho sangue da veia porta que está sendo desviado para o sistema circulatório. Ou seja, eu tenho bactérias, por exemplo, que tinham que ser destruídas pelas células de Kupfer, que não serão, vai passar direto para o sistema circulatório. Toxinas vão passar direto. E assim sucessivamente. Tá? Então, insuficiência hepática é um termo generalista, né? Daí o quadro especificamente que está acontecendo com o indivíduo depende, né? Depende. É uma alteração do sistema circulatório? É uma alteração tóxica? Tem um micro-organismo envolvido? Tem parasita envolvido, né? Depende, daí vai variar. E aí, para a gente compreender qual doença está cometendo esse indivíduo, a gente tem uma diversidade de exames laboratoriais que podem ser realizados. Então, enzimas hepáticas. Quais são as enzimas hepáticas que podem ser dosadas? Doadas não, dosadas. ALT, AST, né, as mais comuns. FA, GGT, a gente ouve falar bastante. Pseudocolinesterase, outra enzima. Dentre as enzimas hepáticas, a gente tem enzimas que são extracelulares, que é o caso da pseudocolinesterase. O que é isso? O hepatócito produz essa enzima e libera na circulação. A função dessa enzima está no meio vascular, intravascular. E a gente tem as enzimas, intracelulares, que são essas daí. Elas têm função dentro do hepatócito. Fora do hepatócito não tem função nenhuma, não faz sentido estar lá. Em grande quantidade. Em pequena quantidade, ok. Em grande quantidade, tem alguma coisa de errado acontecendo. Metabólitos hepáticos. Então, tem várias moléculas. Bilirrubina, albumina, colesterol, colesterolemia, concentração de colesterol, relação amônia-ureia, fatores de coagulação e a própria glicemia. Porque o fígado absorve a glicose para formar o glicogênio. O glicogênio é degradado para formar glicose também, enfim. Outro exame que auxilia no diagnóstico de doenças hepáticas, o hemograma. Por quê? Porque se a gente tiver uma infecção viral, uma infecção parasitária, uma infecção bacteriana, vão ter as células do hemograma dos leucócitos alterados. Se a gente tiver hemólise, as hemácias vão estar diminuídas, coloração vai estar alterada, blá, blá, blá. Se a gente tem hemólise, a produção de bilirrubina está aumentada. Esse indivíduo pode apresentar icterícia, e que é decorrente, por exemplo, da degradação de hemácias em maior quantidade. Tá? Então, são aí, a gente vai estudar, né, essa parte aqui mais especificamente, né? Então, por que dosar, como dosar, o que significa. Acho que tá bom aqui. Daí a gente, na próxima aula, eu explico isso daqui para vocês. Essa figurinha nada mais mostra do que o hepatócito, né? Isso aqui é um desenho de um hepatócito e a localização de algumas enzimas. Então, a pseudocolinesterase, que é o que a gente vai falar na próxima aula, a respeito dessas enzimas. Então, a pseudocolinesterase, ela está presente no meio extracelular e dentro do vaso sanguíneo. FA, fosfatase alcalina, é uma proteína da membrana citoplasmática. A ALT é uma membrana, é uma proteína, uma enzima do citoplasma. E a AST é uma enzima mitocondrial. GGT, não está aqui, é uma enzima
que está localizada dentro do retículo endoplasmático. Tá? E aí, a gente vai dosar essas enzimas no sangue e existe uma relação, né? Quanto mais danoso é o que está acometendo o hepatócito, mais internas, de regiões mais internas serão essas enzimas. Então, se eu tenho uma inflamação do fígado, FA vai sair, vai ser liberada. ALT, se eu tenho aumento da permeabilidade da membrana plasmática. Se eu tenho necrose dos hepatócitos, eu já vou ter mitocôndrias sendo lesionadas, e aí eu já vou poder encontrar maior quantidade de ALT e quantidades aumentadas de AST. Se eu tiver necrose celular, GGT vai estar aumentada também, tá? Então, isso permite, né, conforme o tipo de enzima que está alterada, permite a gente identificar a gravidade da lesão que está acometendo o hepatócito. Foi o que eu falei aqui. Então, ó, as enzimas intracelulares aparecem no plasma quando? Quando tem lesão da membrana plasmática, FA, aumento da permeabilidade da membrana plasmática, FA e ALT. Quando tem lesão no hepatócito, aí você já vai ter a liberação de enzimas mitocondriais, AST, lisossômicas, GGT. Se essa lesão é reversível ou irreversível, a gente vai ter outros exames que vão estar alterados, outros ensaios, outros resultados alterados de outras moléculas. Aparecem no plasma quando são liberadas diretamente no sangue, né? Então, as enzimas intracelulares... eu quero dormir. Você quer dormir, bebê? Já tô terminando. Podem ser liberadas diretamente no sangue ou tem diferenças qualitativas nas diferentes zonas nos lobos, tá? Daí a gente vai ver isso aqui com mais detalhe nas próximas aulas. Pronto, acabei, bebê? Ai, meu Deus, ainda não. Mas tá bom, acabou, pronto. Beleza, galera?